Você já percebeu que o seu casamento já não é mais o mesmo? Que a alegria, a paz e o prazer do começo deram lugar ao estranhamento, à implicância, brigas, discussões, esfriamento, indiferença. Que tudo que você vem tentando fazer não tem surtido efeito e você vê dia após dia o seu casamento descendo ladeira abaixo e não consegue ver nenhuma indicação de melhora. Você está em sofrimento crônico e a sua autoestima desabou. Você não sabe mais o que fazer? Tá na hora de parar. Tá na hora de fazer falta. Às vezes, para trazer algo para perto da gente, é preciso se afastar um pouco. Parece um contrassenso, mas é assim. O ser humano é muito complexo, e dois seres humanos juntos é mais complexo ainda. E se essa complexidade toda acabou por destruir algo que um dia foi bom e foi bonito, ainda assim há uma chance de se começar tudo de novo. Muitas vezes ficando até melhor do que já foi um dia, dependendo de como foi o relacionamento do início até aqui, suas verdadeiras razões, motivações e sentimentos, interagindo com os processos de cada um individualmente. Você tem tentado muito, mas a ansiedade, a agonia, a força do próprio braço não tem sido o suficiente para se ter um resultado positivo. Então pare. Parar é a primeira coisa. Pare tudo o que anda fazendo nesse relacionamento, tudo o que anda sentindo, tudo o que anda pensando, tudo o que anda vivendo. Você vai converter a rota dessa sua trilha. Pare de chamar a atenção e de estar tão sufocadamente presente. Você precisa abrir um espaço para que a sua presença seja valorizada e a sua ausência seja sentida. Você precisa ser um ser humano completo, o qual o outro veio para somar. Você não é metade de alguém que venha para te completar. Você é inteiro. Você precisa ser você. Você vai tirar um pouco do foco do seu cônjuge, do seu casamento, da sua relação e colocar em você. Isso não quer dizer que você vai abandonar a casa, o cônjuge, os filhos e sumir. É uma sumida subjetiva. É estar ausente mesmo estando presente. Da mesma forma que você tem sentido falta dele, falta dela ultimamente. Você vai focar também na sua vida espiritual, permitir a constância das coisas de Deus em si, pedir todos os dias para que Ele vá à frente e ajude no processo. Entregue com fé, confiança e descanso. A partir de agora, olhando somente para você, vai analisar as suas atitudes e a sua parcela de responsabilidade em tudo que não está bom. Precisa fazer isso com coragem e honestidade, sem autojustificativa, mas também sem autojulgamento ou condenações. Você vai tomar consciência e vai mudar a sua maneira de ser e de viver. A partir de amanhã, você vai acordar todos os dias e vai vestir-se de uma atitude positiva. Mesmo que no começo seja apenas um fingimento, em breve estará sendo algo real e extremamente libertador. Você vai se levantar pela manhã com um bom dia sincero. Vai se olhar no espelho, sorrir e buscar essa postura feliz de uma pessoa que vale a pena estar ao lado. Vai buscar melhorar o que não está bom na sua aparência e melhorar seus pensamentos em relação a si mesmo. Olhe para você e reconheça as suas qualidades e virtudes. Se você tem reclamado muito, exigido muito, cobrado muito ultimamente, você vai parar agora. Zero. Nada de reclamações, nada de exigências e cobranças. Se você não tiver nada de bom e positivo para falar, fique em silêncio. A sua participação nas redes sociais do cônjuge será a mínima possível. Nem entre mais no Facebook ou Instagram dele. E se você é muito presente no WhatsApp, mandando muitas mensagens, você vai parar e usar essa ferramenta o mínimo possível com ele. Falar só o que for estritamente necessário e de forma bem objetiva, com poucas palavras. De preferência, só respondendo ao que ele mandar, sem inventar pretextos para o contato. Isso não é joguinho, nem frieza, é objetividade e escassez. Quando vocês se encontrarem no final do dia, depois do trabalho, nada de assédio com assuntos e mais assuntos. Cumprimente com cordialidade e cultive o silêncio. Deixe que o outro tome a iniciativa de algo a mais, se houver. Um beijo, por exemplo. Se precisar comunicar algo, faça mais tarde. Enquanto isso, saia ou suma dentro da própria casa.
Vá para um cômodo ler um livro ou cuidar do seu corpo, das suas ideias, das suas gavetas. Se o outro puxar um assunto, dê atenção e seja gentil. Busque deixar a pessoa só. Mude rotinas já esperadas, já estabelecidas. Se a reação não for como você queria, se por exemplo a pessoa demonstrar que está gostando muito de você estar longe dela, relaxe, faz parte do primeiro momento. Não entre em pensamentos negativos por causa disso. Mantenha a sua postura positiva. Naqueles momentos em que sua presença já era certa, você vai mudar. Se, por exemplo, seu cônjuge já sabe que sábado à tarde você vai estar ali, com ele na sala, vendo o programa preferido dele, você agora não vai mais estar. Vá visitar a família e amigos, saia para fazer compras ou ir para o cinema só. Deixe a pessoa respirar sozinha, para começar a perceber que a sua presença é boa e sentir a sua falta. Você vai buscar mudar a sua postura diante da pessoa e diante da vida. Sorria mais, seja leve, se arrume sempre, esteja bonito, perfumado, cheia de alegria e energia. Alguém que se tenha vontade de estar perto. Esse início é desafiador e precisa de constância. Não adianta um dia assim e no outro dia voltar ao que era. É preciso muitos dias, talvez meses. É necessário ter paciência. Você vai fazer essa relação deixar de ser sufocante, tirar o peso da rotina das costas. O seu marido, a sua esposa, precisa sentir a sua falta. Sabe quando você viaja e depois de alguns dias você tem saudade da sua casa, das coisas comuns do seu dia a dia, que já era normal e você já estava enjoado? É esse sentimento que precisará desenvolver. A partir de hoje você vai conquistar as coisas naturalmente e não na pressão. Ninguém dá valor a quem exige ou cobra que se dê valor. Quanto mais você exige algo do outro, mais o outro não vai querer te dar a coisa exigida. Se dê valor que automaticamente seu cônjuge te dará. O preço que o mundo nos dá é o preço que nós mesmos nos damos. Nos relacionamentos não é diferente. Você vai buscar em si tranquilidade, alegria, leveza. Para desenvolver esse coração leve, você precisa perdoar. Perdoe do fundo do seu coração tudo o que deu errado até aqui, tanto da pessoa quanto em relação a você mesmo. Se a pessoa te tratar com rispidez, hostilidade, fique em silêncio. Não revide, não reaja. Nada de cenas de ciúmes, não discuta, nem argumente. Tente compreender as ações e sentimentos do outro, para que possa perdoar de algumas atitudes. Vá respondendo aos poucos à busca do outro a começar a sentir a sua falta, devagar, mantendo a escassez. Continue não se fazendo muito presente até ajustar completamente isso, até você sentir o ponto ideal de harmonia entre vocês. Depois de um tempo, com perseverança e paciência, você pode começar a ver mudanças na relação de vocês. Se isso acontecer e vocês ficarem bem, se ainda estava em tempo de salvar a relação do brejo que um dia entraram, você sentirá que tudo valeu a pena. Quando chegar a esse ponto, é o momento de começar a reconstrução de tudo, de voltar a conversar de maneira que conversavam no começo, de pedir perdão por atitudes que possam ter ferido, machucado, de começar a fazer os programas que tanto gostavam de fazer juntos e com o tempo se perdeu o hábito, de olhar um para o outro como casal, buscar de novo a sintonia outrora perdida. Quem sabe é o momento de uma nova viagem de lua de mel? Pequenos gestos como uma gentileza, um presentinho, um recadinho em cima da mesa. Mas para tudo isso é preciso um trabalho interno, uma transformação mental muito intensa, de perdão, de subjugação do orgulho, de vontade de viver e amar. Num tempo em que as relações estão tão banalizadas, vale a pena cuidar do que um dia foi precioso pra gente, e ainda é, mas está envolto pelo lodo do descaso dos dias, da rotina massacrante e do egoísmo que insiste em nos habitar. Reviver o que de bom se viveu e começar agora a escrever uma nova história de amor.